E a gente faz uma meditação, uma prática curtinha, só de chegada. Então a gente pode fechar os olhos, sentir onde a gente está, o calor do ambiente onde a gente está. Como uma sensação, simplesmente. Sentir os apoios do corpo. Trazer nossa intenção para esse encontro. A gente está investigando aqui a perfeição da meditação, um dos pontos mais importantes do nosso estudo. Essa intenção de investigar mais e mais profundamente essa experiência. A experiência de estarmos presentes, simplesmente presentes. E sente a respiração acontecendo. Como se você estivesse testemunhando o corpo respirando. Sem se apropriar, sem interferir. Só testemunhando o corpo. Deixando tudo ir e vir à vontade. Os pensamentos, os sons ao nosso redor, os movimentos todos da vida. Nos instantes a gente pode simplesmente permitir que tudo seja como é. E se é possível expandir bem o espaço, a experiência de espaço da consciência. Então só fica presente nesse espaço bem aberto, bem amplo. Permitindo todos os movimentos aconteçam livremente. Sem que a gente precise se perturbar. Que a gente possa cultivar essa presença gentil mais e mais na nossa vida. Muito bem, fofuras. Pode ficar tranquila, Miriam, não tem problema. Ai, gente querida, que saudades. Bueno, então, a gente está ainda no capítulo. Deixa eu compartilhar com vocês.
Ih, eu tô meio lerda hoje, pessoal. Desculpa aí. Não tô achando compartilhar aqui. Compartilhar tá barrada verde na minha cara. Então, olha só. A gente tá aqui, né? No capítulo sobre perfeição da meditação. E nós estamos aqui, ó, na meditação Zen como prática. Mas ele vai se referir a um trecho anterior, aqui no ponto onde a gente parou, que é esse aqui, ó. Ele está falando sobre as instruções do mestre Dogen, né? Bom dia, Vini. Então, ele fala, não há necessidade de praticarmos a meditação, né? Como se fosse alguma coisa que a gente faz. Nós já estamos bem. Ainda assim, o texto continua, um ainda assim muito significativo, se houver um desvio da espessura de um fio de cabelo, é como a distância entre o céu e a terra. Se o mais sutil gostar ou não gostar aparecer, a mente se perde em confusão. Esse é o nosso problema. Então, ele vai voltar, vou voltar para onde a gente está aqui, a gente é deixado neste ponto aqui, mas há um ainda assim, né? A gente não precisa meditar. Ainda assim, a hora que surge gostar e não gostar, a gente começa a sofrer. Então, ainda assim, quando nos apropriamos dessa maravilhosa emoção ou pensamento que surge, né? Emergente, quando nos agarramos a isso, fazemos disso algo nosso. E a dor começa. A gente se apropria do que a gente experiencia. E aí ferrou. Aí a dor começa. E daí a gente quer que aquilo continue sendo assim, ou a gente não quer que continue sendo assim, a gente quer alguma coisa, né? E tem alguma expectativa de alguma coisa. Aí começou o Sansara, né? Cada vez que isso acontece, o Sansara começa de novo. Então, para praticar o pensar sem pensar, temos que aprender a deixar todo e qualquer pensamento acontecer e celebrá-lo simplesmente deixando-o em paz. Não nos agarrando a ele, não nos identificando com ele, não fazendo rodopiar. Deixando ele vir, apreciando, deixando partir, como tudo vai partir se deixado só. Quando aprendermos a praticar dessa maneira, o que é mais fácil de se fazer na almofada, daremos rédeas soltas à nossa imaginação. Esse pensar sem pensar, além do pensar, é exatamente o que queremos dizer por pensamento imaginativo. As coisas vêm e vão de forma inesperada. E nós recebemos o que precisamos. Com esse espírito, os bodhisattvas praticam a meditação como campo supremo da imaginação. Eles praticam qualquer e todas as técnicas que temos discutido, dependendo da necessidade espontânea do momento, ou aleatoriamente, o acaso sendo um grande amigo da imaginação, como John Cage, Jackson McLeod e muitos outros artistas nos ensinaram. Além disso, eles criam suas próprias práticas meditativas instantaneamente. Vocês lembram, né, dessa fala do Norman Fischer no nosso encontro, né? Pergunta da Estelinha. Como é que a gente cria a prática meditativa instantaneamente, né? Primeiro a gente precisaria aprender a fazer isso, deixar as coisas irem e virem, né? Sem a gente se apropriar. E deixar o próprio momento nos apontar o caminho, né? Essa é o sentido que ele está dando para a imaginação. É deixar as coisas surgirem espontaneamente, né? As ações surgirem espontaneamente também. Uma das minhas referências para criar belas práticas de meditação é a professora Zen Cathy Fisher, que por acaso também é minha esposa. Entre as minhas favoritas, visualize tudo que aparecer na meditação como um floco de neve. Observe a neve cair e deixe cair suavemente, até que você e tudo ao seu redor esteja coberto de um branco suave. Ou caia. À medida que você sinta seu corpo caindo por terra, derretendo e se afundando na terra. Permita que todos os seus pensamentos e sentimentos caiam dessa maneira. Também, elegante e amavelmente atraídos ao centro da terra pela gravidade. Eu não sei se essa palavra que ele está usando para caia é drop.
enquanto isso eu vou achando aqui. G é fall. Fall mesmo? Então é cair. Deixa cair, né? Fall. Obrigada, Carolzinha. Então, deixar cair, né? Soltar mesmo. É outra forma de dizer soltar, né? Deixar que aquilo... Talvez tenha um efeito, né? Ele não quis dizer ali que caia, ou seja um floco de neve, caia como uns flocos de neve. Cair como um floco de neve. Então, isso quer dizer, pode ser que tenha um efeito, essa imagem de deixar, de cair, né? Porque talvez não dê um aterramento melhor, né? Do que simplesmente soltar. Então, é Essa aí não outra serve para mim, forma. não. Essa meditação serve para mim, não. De cair? Deixar cair? Não, da neve aqui no Rio de Janeiro. Tu não tem essa referência, né? A gente É, não tem é essa uma, é um exercício de referência. abstração muito grande. Para mim também. Aliás, a pouca experiência que eu tenho com neve, a neve não cai, né? A neve voa para tudo que é lado. A experiência mais louca que eu tive com neve foi essa. Em Nova York, uma baita nevasca, um vento desgraçado. Minha neve daqui é uma... Não funciona. Para mim, na minha experiência, neve não cai. Neve voa para lá para cá. Então, não sei, para mim também não funcionaria, eu acho. Fora a brincadeira, é até legal, né? Entender porque essa proposta dele criar a sua meditação, porque a sugestão de uma pessoa não serve para outra. A gente está em culturas diferentes, com referências diferentes. Eu não vou conseguir ter essa sensação do que é a neve caindo. Eu não tenho essa experiência. Eu também não. Aliás, eu tenho uma experiência não vai contrária. funcionar essa É meditação. bonitinha, né? Se a gente pensar assim, que a neve derrete, ela não é uma coisa sólida. Ela parece sólida, mas ela não é, né? Tem uma beleza assim, Mas nessa sensação, a experiência sensorial das pessoas que já viram essa neve caindo diferente é uma coisa que não dá para explicar, né? Exatamente. Não dá nem para imaginar quem nunca teve, né? É isso aí. Aí não funciona, né? Aí fica assim uma imaginação. Aí pode falar assim, ai, mas é gelado, né? Eu prefiro uma cabana quentinha. Eu tenho uma imagem do Lama Lomas que eu acho maravilhosa, que é assim, tá uma tempestade, assim, né, no ambiente, sei lá, no lugar onde a gente tá uma tempestade, mas a gente está numa cabana com uma fogueira, aquecidos, protegidos. Ai, eu acho tão gostosa essa imagem, assim, tão, né, de proteção. Enfim, é isso, né? Acho que essa é a liberdade mesmo que a gente tem, né, de inventar a nossa própria prática. Ou de usar aquela que mais funciona pra gente, né? Mudar um pouquinho, sei lá, a gente pode fazer isso, né? Mas seguem algumas boas práticas que inventei. Em inspirações sucessivas, silenciosamente, diga estas palavras. Então, vamos imaginar assim, ó, vamos inspirar e vamos dizer assim, devagar. Aí, de novo, profundo. Suave. Quieto. Gostoso isso. A gente se conecta com o sentido da palavra, né? Talvez a gente pudesse ficar mais do que uma respiração com cada uma dessas palavras, para a gente poder soltar a palavra e ficar só com a experiência. Bonito isso. Observe o que mais estiver acontecendo, mas fique o máximo possível com essas palavras e os sentimentos que as acompanham. Essa é o ponto, né? A gente soltar a palavra e ficar com a experiência, devagar. Profundo. Suave. Quieto. É bonita mesmo.
As imagens da meditação, elas são muito legais, né? Porque elas podem realmente nos trazer uma experiência que nos ajuda, né? Que nos apoia. Só um pouquinho, deixa eu ligar um ventiladorzinho aqui que eu tenho. Tá difícil o negócio aqui. Aí. Então, a gente pode usar, né, as imagens que mais funcionam para a gente, né? Mas é importante a gente soltar a imagem, porque senão a gente fica com a imagem mental, né? E não é essa a ideia. A gente pode usar as imagens para trazer uma qualidade para a nossa experiência, assim, né? Para a nossa presença. Aí, quando essa qualidade se instala, a gente fica com a qualidade. É importante a gente soltar a imagem, né? O Eric trouxe esses tempos aí uma imagem que eu achei tão bonita. Ele fala assim, que ele viu, que ele pensou nessa imagem vendo a netinha da mulher dele, que não é neta dele, né? Netinha da esposa dele, no colo da mãe, né? Tava sentada no colo da mãe, virada para lá, assim, né? Sentada de costas para a mãe, no colo da mãe, né? Mas ela estava tão agitada que ela chorando e agitada. Aí até que a mãe fez assim para ela, ela percebeu que ela estava no colo da mãe. Aí ela parou de chorar, se acalmou, ficou quietinha no mesmo lugar, porque ela não tinha percebido que ela estava sentada no colo da mãe, né? Então ele falou assim na prática: imagine que você está sentado no colo da mãe, né? Olhando para o mundo, seguro, protegido, né? Ele queria que a gente tivesse essa experiência de proteção, de refúgio, né? É super bonito também. Essa imagem funcionou muito para mim, assim, de estar protegida, de estar, né? E aí a gente pode relaxar mais profundamente, se soltar. Eu acho maravilhosas essas técnicas todas, assim, mas é importante, primeiro, né? É importante trazer uma qualidade que realmente tem importância, né? Para aprofundar nossa prática, para avançar no caminho. Tipo assim, não é, eu acho que não faz muito sentido aqui a gente falar assim, vou ficar rica. E, né? E trazer a experiência de que eu vou ficar rica, né? Primeiro, porque possivelmente não vai acontecer. Segundo, que não é o que a gente está buscando, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Vou conseguir tudo que eu quero. Não vai rolar, né? Quero uma Ferrari. Hã? Quero uma Ferrari. Quero uma Ferrari, né? Tá bom. Mas sinto muito, mas não vai estar dando, né? Então, é isso. Mas acho que, nesse sentido, a gente pode desenvolver a nossa prática, né? Ver o que faz mais efeito para a gente, assim, né? Para a gente ter essa qualidade de abertura, de segurança para relaxar, né? De proteção, de amorosidade, né? A gente pode inventar nossa própria prática para, na nossa experiência, né? Trazer essa qualidade para aquele momento, né? Muito legal. Ou uma prática de 4 passos. Deixa eu ver aqui o chat. Se você se imaginar rico, a primeira coisa que acontece é que você vai sair do presente. Aí, tchau, prática. Exatamente, Vini. Apesar, só fazendo um parênteses com o negócio do rico, apesar de que no Vajrayana, não sei se é no Vajrayana, não é no Vajrayana, na verdade, mas em alguma prática que eu vi, tem uma parte da prática que é oferenda, né? Você fazer oferenda para os Budas, para os deidades, né? Aí, eu me debato muito com essa prática, eu acho muito... Eu me debato um pouco com ela, mas eu não vou nem falar para vocês não se influenciarem pela minha ignorância. Mas o que esse professor fala é que a gente deveria imaginar que a gente é dona de todo o universo. E daí a gente oferece, né? Todo o universo. Aí tem é diferente, porque assim, aí não é que eu sou dona desse microfone, né?
desse computador, dessas poucas coisas, né? Pego e ofereço para o Buda, né? Eu sou dona de todo o universo, né? Então eu ofereço tudo isso para o Buda, mas aí tem outro sentido, né? Não é de acumulação, é pelo contrário, é para a oferenda ser mais. Ainda que eu tivesse o mundo inteiro, o universo inteiro, eu ofereceria, né? Mas é uma outra parada, não é, né? Não vai reforçar o nosso apego, né? Nosso hedonismo, né? Mas é isso. Ou uma prática de 4 passos. Conte suas expirações de 1 a 5 por algum tempo. Expirações, ó. Tem uma diferença entre contar as respirações e as expirações. As respirações como um todo e as expirações. Tanto que o Alan Wallace fala para a gente contar as respirações no começo da expiração, né? E a diferença é que a expiração é natural a gente soltar, né? A gente solta o ar, a gente solta, né? Então, se concentrar um pouco mais na expiração tem esse efeito. Então, conta a expiração de 1 a 5 por algum tempo. Depois, siga a expiração na sua barriga por um tempo, sem contar. Só segue. Aí, terceiro passo. Observe a respiração como um todo, entrando, começo, meio e fim, e saindo, começo, meio e fim. E faça isso por um tempo. Aí, o mais importante, quer dizer, muito importante, sente-se com a respiração como um koan. O que é esse momento de respiração? A gente podia fazer essa prática um pouco? Daí a gente compartilha o que a gente experienciar. O ponto 4 do koan, vocês lembram que o koan, ele não tem necessariamente uma resposta, né? É uma resposta lógica, assim, racional, né? Ele pretende ter um impacto. A própria pergunta pretende ter um impacto e a gente pode ter uma experiência mesmo, né? Uma reação experiencial à pergunta, né? E não é a qualquer momento, é neste momento, no 4. A gente praticou 1, o 2, o 3, no 4. O que é esse momento de respiração? E aí a gente se abre para a experiência que isso produz na gente, né? A gente investiga, assim, diretamente, o que é esse momento de respiração? Quem está respirando, né? Que tempo que é esse, né? A gente pode ter vários insights, assim, por meio desse koan. Então, a gente podia fazer essa prática um pouco solta, né? Porque eu vou só marcar um minuto ou 2 para cada fase aqui, né? Sem falar, só vou ler de novo esses 4 pontos e dar 1 minuto para cada um. O que vocês acham? Vocês acham que é suficiente? Então vai, se acomoda. Um pouquinho. O importante é deixar nessa postura a coluna ereta, alinhada, para a respiração poder ficar livre, né? Para a gente não contrair a barriga, né? Ter espaço para respirar. Então, nesse primeiro momento, conte as expirações de 1 a 5. E recomece. Por sentir a respiração e contar.
Agora, então, apenas siga a expiração nas sensações da barriga. Abandona a contagem, só sente a respiração acontecendo na barriga. E agora observa a respiração como um todo, entrando, começo, meio e fim, saindo, começo, meio e fim. E agora apenas se sente com a respiração, como se ela fosse um koan. Apenas esteja presente com a respiração. E com esse koan, o que é esse momento de respiração? Ou apenas se sente sentindo a respiração, o corpo e a consciência. No final das contas, a sensação concreta, fundamental de estarmos vivos é isso. Respiração, corpo, consciência. Tudo mais depende disso. Então, apenas permaneça presente com isso. Retorne
Aconteça o que acontecer, retorne para a respiração, corpo e consciência. Muito bem, amores. Que tal? Bonito, né? Respiração, corpo, consciência, né? Repara que ele não disse assim, eu respirando, o meu corpo, a minha consciência, né? Ele não disse isso. Experiência, né? De respiração, de corpo e consciência. Quanto menos a gente se apropriar de tudo isso, menos confusão para nós mesmos. Certo, fofuras? Que tal? Gi, para mim, a experiência foi muito grande de eu estar imerso, quer dizer, quer dizer, um indivíduo, né? Mas eu me senti imerso numa coisa muito maior, que é a energia, que é o prana, né? Eu vi como a gente está imerso numa coisa muito maior do que a gente imagina, a gente querendo ou não. Aí eu senti o ar, como também imaginei, mas aí eu fiz uma digressão imaginando, tá, e o oceano, né? A Terra é 70% de água, todo mundo está imerso em meios diferentes, simultaneamente, tendo consciência disso ou não. É uma coisa muito sagrada, dá uma sensação de, sei lá, de estar completo. A gente está buscando algo mais, mas a gente está completo e não tem noção disso, entendeu? Maravilhoso. E mais, amores? Que é sentar como um koan, né? Então, que a Carla escreveu, né? O que é sentar como um koan? É isso, simplesmente sentar, né? E experienciar o que surge desse apenas sentar. O koan, lembra que ele diz que é uma história, normalmente, ou a gente pode retornar lá para a definição que ele dá, mas o koan é como se desse um nó na nossa mente conceitual, assim, a gente não precisa ficar buscando uma explicação, né? Nada disso. Vamos pegar aqui exatamente como é que ele define koan. Olha lá. A técnica específica da meditação a técnica específica da meditação zen é direta. Há dois estilos principais. Uma técnica é meditar sobre um koan, que é uma história zen, curta, uma frase, e essa prática é parecida com a prática de focar numa frase, como escrevemos antes. A diferença é que na prática do koan, concentração e insight são praticados juntos. Então, o foco na frase inclui um forte espírito inquisitivo. Nós não apenas ficamos com ela, mas simultaneamente buscamos um insight por meio e além dela.
né? Então, no caso da prática que ele sugeriu ali, sente-se com a respiração como um koan. O que é esse momento de respiração? Então, a gente recebe essa pergunta, né? E investiga. Mas não é uma investigação conceitual, é uma investigação direta. O que é essa experiência que eu tenho deste momento de respiração? Né? Oi. Você vê semelhança com a técnica baixa? Claro, total. Total semelhança dessa prática com prática de Vipassana, porque... Então, eu não vi o Koan assim, não consegui entender o Koan assim, mas... Porque o Koan, a prática de Vipassana... Entendi, fala de novo, tá cortando. Não, eu falei, agora eu entendo o que é Koan, que eu sempre li sobre isso, já vi muitos textos, mas era meio enigmático para o meu entendimento. E quando eu fiz essa comparação, eu entendi qual é o objetivo, né? Até porque só faz sentido se você estiver num estado mental específico, né? Exatamente. Por isso que ele é o quarto passo aí, né, nessa prática. Se a gente não der uma acalmada, o Ricardo está dizendo que na nossa... na forma como o professor Alan Wallace explica, né, o caminho, assim, de Shamatha e Vipassana, é como se 1, 2 e 3 fosse Shamatha, e o 4 fosse Vipassana, né? E Shamatha é para acalmar a mente, realmente, não é só para quietar. E Vipassana, as práticas de Vipassana, de investigação do que é corpo, do que é sensação, do que é mente, do que é fenômeno, né? Essa investigação direta, ela tem essa mesma cara, assim, a gente se coloca uma pergunta, né? E investiga diretamente para que possa ser produzido um insight. Essa resposta, esse comentário que o Valério fez é um insight, né? Você está ali, o que é este momento de respiração? Aí ele teve essa experiência, eu compartilho isso com todos os seres, cada um no seu lugar, na água, no ar, mas compartilho de algo maior. Não é que ele ficou pensando, respiração, então, não sei o quê, ou algo maior. Não, é uma experiência, né? É um insight sobre a natureza daquela experiência. Não é uma coisa, não é um raciocínio causal, isso, então isso, depois isso por causa disso, né? Mas é uma experiência. Então, o Koan e as práticas de Vipassana são a mesma coisa, elas são métodos diferentes, né? Um pouco diferentes, não muito diferentes, se a gente for ver no fundo, mas métodos diferentes para produzir insight, para produzir essa compreensão direta sobre a natureza da nossa experiência. Então, não é só assim, vou ficar contemplando respiração. Respiração entra e sai. Isso é Shamatha, basicamente, né? Mas o que é esse momento de respiração? Por exemplo, a gente poderia se perguntar, quem está respirando? Neste momento aqui, não é agora. Estão aqui conversando, quem está respirando? Não funciona assim, né? Mas seguimos um passo 1, 2, 3. Aí a gente está lá respirando, super conectado com a respiração, presentes, tal. Aí alguém fala, quem está respirando? Aí a gente olha, quem está respirando? Né? Não é assim, eu, né? Óbvio, eu que estou respirando, não é? A gente não responde, né? A gente vê que experiência que é, quem está respirando? Existe um eu que está respirando, ou o que existe neste momento é simplesmente respiração, corpo, consciência. Acho que buscar insight com texto é usar os textos para olhar para você mesmo como espelho. Não é necessariamente para você mesmo, né? É para sua experiência. Não tem. Você pode olhar para a experiência de um eu, né? Mas é para nossa experiência, com certeza. Só cuidado para não, né? Ir se prendendo cada vez mais na coisa do meu, voltar para mim, né? Para um eu, né? Gê, interessante assim que a gente, como se a gente pudesse usar cada exercício desse
em algum momento da vida que você precisa, porque me deu uma sensação assim, e quando a gente entra em contato com a expiração, dá uma sensação imediata de um relaxamento, de imediato, assim. Quando entra com a respiração de ir, entrar e sair, é como desce essa, como você fala às vezes, dessa vivacidade e ao mesmo tempo esse relaxamento, vivacidade e relaxamento. Quer dizer, o corpo se torna naquele momento mais trabalhando essas duas coisas mesmo, como se você pudesse até tirar o torpor de você fazendo esse exercício. E o último, eu achei tão interessante que me dá uma sensação assim de que a gente entra em contato com esse observador interno como se a gente se afastasse assim um pouco e ao mesmo tempo como ficasse de mão dada com a respiração. Me deu uma sensação assim mesmo, de mão dada com a respiração, sabe? Ao mesmo tempo, você não está soltando, você está observando, porém a gente está assim, sabe, assim, coladinha assim, sabe, nesse sentido. Aí me deu uma sensação interna que é como se a gente pudesse usar em cada momento da vida, no dia a dia, um pouco desse exercício, né? Saber se a gente precisa se acalmar, se a gente precisa um pouco mais de vigor, né? Me deu essa sensação, achei super bonito. Na verdade, assim, a forma como a Wallace explica a prática de chamata, a gente precisa, ainda que no momento a gente precise de vivacidade, por exemplo, a gente precisaria começar pelo relaxamento. Seria sempre essa sequência. A gente pode até parar no primeiro, se a gente falar assim, não, só preciso relaxar. A gente pode até parar no primeiro, sabe? Só observar o... Mas é quase que exatamente a forma como a Wallace explica, porque assim, o ali é focar na inspiração, e se a gente foca na inspiração, naturalmente a gente relaxa mais, né? Porque é justamente essa experiência de soltar, né? E contando, né? Contando. Então, a gente já está soltando e estabilizando a atenção também, né? Aí a segunda parte também, estabilizando mais e mais a atenção, já podendo nem precisar contar. Né? Talvez se o aluno estivesse explicando dando essa prática, ele faria o 1 sem contar, só expirando. Talvez tivesse 5 pontos. O 1 sem contar, só expirando. Aí o 2 começa a contar. O 3 solta a contagem. Respira, soltando a contagem. E o que é o 3 aqui do Norman Fischer, que é observar o começo, o meio e fim da expiração, é como se a gente quisesse ter mais vivacidade, assim, que a gente quer observar todos os instantes da respiração, completamente, assim, sem perder nenhum pedacinho ali do processo todo de respiração, né? Isso é uma prática de shamatha em pocket, um pocket de shamatha, né? E aí o ponto 4 é realmente uma investigação direta, assim. Mas é muito importante a gente entender o que é realmente essa prática investigativa, que não é conceitual. Não é para a gente ficar pensando a respeito da coisa. É que experiência que eu tenho. Pode ser que não seja nenhuma grande coisa, não tem problema. Não tem resposta certa. Né? Qual que é a experiência que eu tenho? Quando minha mente está super calma, conectada com a respiração, e aí eu investigo essa experiência. E um pouco o que o Vini falou é verdade mesmo, porque talvez a pergunta de $1 milhão, assim, que se a gente tiver que guardar o que seria uma prática de Vipassana, porque assim, não é qualquer pergunta que a gente se faz nesse momento. Não é qualquer pergunta, né? É uma pergunta que nos dirija para uma experiência mais profunda sobre a natureza das coisas, né? Da realidade. Se vocês não tiverem uma ideia melhor, usa nesse quarto ponto aí, quem está respirando, por exemplo. Que experiência que a gente tem de ser um agente que está fazendo alguma coisa. E ver o que surge. Cada hora vai surgir alguma coisa. Vai ter um dia que você vai olhar e falar, quem está respirando? Eu que estou respirando. Vai, aí, pergunta idiota, não aguento mais fazer essa pergunta, né? Mas aí pode ser que um dia você fale assim, bom, cadê? Cadê eu? Cadê eu aqui, né? Cadê eu? Onde que está esse eu? Que sou eu? É o corpo que está respirando? É a consciência? Ou é só um pensamento que surge, eu faço aquilo outro, é só um pensamento.
Mas não adianta a gente ler num livro o que é, qual que é a visão contemplativa do eu. Não adianta, porque isso não transforma a nossa experiência, né? A gente precisaria ver o que é que a gente sente, assim, com que concretude, assim, que seriedade que a gente dá para o eu, né? Essa é a pergunta mais importante, talvez, das práticas de Vipassana, né? É chegar no fim da prática, de qualquer prática de shamatha, não precisa ser uma grande prática de Vipassana, qualquer prática de shamatha, chega no fim, vai, quem está praticando? Quem está dirigindo a atenção para lá para cá? Um pouco isso que o Vini falou, né? Como se a gente voltasse. Mas aí, como se a gente quisesse voltar nossa atenção, nossa sabedoria, né, discriminativa para a própria experiência de estar praticando, né? Fala, Val. Você está falando sobre investigação do eu, né? Aí, com relação à respiração, uma outra coisa que surge também, né? O que é o ato de estar respirando, né? O que é a gente quando a gente recebe a vida, a gente recebe, quer dizer, quando a gente nasce, a gente respira, né, pelos pulmões pela primeira vez. E quando a gente parte, né, quando a gente morre, a gente expira pela última vez. Eu digo o nosso corpo, né, o nosso corpo físico, né? Mas o que é essa coisa sagrada de você estar respirando o tempo todo? E é uma coisa tão incrível que se você parar um segundo, você já sente diferença. E ao mesmo tempo você faz mecanicamente, mas ao mesmo tempo é uma coisa que você não percebe. Está todo mundo respirando o tempo todo e ao mesmo tempo a gente não tem uma consciência disso direto. Tem muitas coisas assim que você pode parar e sentir com relação à respiração, né? Só cuidado para não embarcar. Cuidado para não embarcar numa viagem, assim, numa história, sabe? Da sua mente conceitual contando. Entendi. Sabe? Porque não é o ponto. Pode ser que surja essa coisa assim, realmente. Nossa, a respiração é uma coisa super sagrada. Né? Pode ser que surja essa experiência. Nossa, você entrar em contato com o sagrado da respiração, né? Mas não precisa contar uma história sobre isso. Fica só com essa experiência do sagrado. Uau! Respiração é uma coisa sagrada. Uhum. Né? E que talvez que a gente nem presta atenção, né? Que fica também com isso. Putz, eu nem presto atenção. Isso é a coisa mais sagrada da vida de todos e a gente nem presta atenção. Mas fica com isso. Cuidado só para não embarcar nas histórias, porque esse é aí que a gente se perde da prática mesmo. De Vipassana, sabe? Entendi. Mas perfeito. É isso, assim. É a gente ver que experiência que essa pergunta traz para nós, essa, por exemplo, o que é a respiração, né? E procurar não embarcar na mente conceitual, nas histórias que a mente conceitual vai contar, porque vai contar. A mente conceitual vai querer ficar criando uma conversa sem fim, né? E aí a gente se desconecta de novo, né? Fica só com a história, sem sentir. É isso que o Valério falou, é maravilhoso. Meu, a respiração é uma coisa sagrada. Por quê? Porque é o que a gente chama de vida, né? Talvez seja a conexão mais simples com o que a gente chama de estar vivendo. Mesmo assim, é mais ou menos, né? Porque na visão budista, o corpo vai parar de respirar, o corpo vai... né? Então, uma hora a gente tem que se descolar um pouco da respiração também, porque uma hora ela vai acabar. Não quero preocupar vocês, como diz o Lama Santo, né? Não quero preocupar vocês, mas uma hora a respiração vai cessar, né? Mas ele deu uma dica aqui, Norman Fischer, né? Corpo, respiração e consciência. Né? A consciência vai seguir. Melhor a gente começar a se familiarizar com a consciência, né? Porque vai ter uma hora que o corpo vai... E a gente vai achar uma boa coisa o corpo ir, porque já não serve para muita coisa, né? Conforme a gente envelhece, a gente vai vendo isso. O corpo já não é mais aquele parceirão, né? Então, talvez seja uma boa ideia a gente se desconectar, se desagarrar do corpo, né? E se conectar mais com a experiência da consciência que segue. Como diz o Caetano Veloso, ninguém morre. Ninguém morre, né? Isso é bom. Isso é uma boa coisa. Mas é melhor que seja uma experiência mesmo, né?
uma convicção, porque o que a gente experiencia gera convicção, o que a gente lê não necessariamente, né? A gente pode ler e procurar refletir sobre aquela experiência, ter aquela experiência. Aí pode acontecer uma transformação na nossa forma de ver o mundo, né? Mas se a gente ficar só na história conceitual, não funciona, não transforma, né? Que tal, pessoal? Tá bom? Por hoje é só, pessoal. Aí semana que vem a gente começa com finalmente a perfeição da meditação. Beleza? Muito bonito isso, né? Então tá, né? Muito bonito, né? Então vamos dedicar nossos méritos, fofuras. Que a gente possa se familiarizar cada vez mais com a nossa experiência mais profunda. Experiência de nós estarmos conscientes. Que a gente compartilha com todos os seres. Experiência de consciência, de estarmos conscientes. Nós compartilhamos essa experiência com todos os Budas. Com todos os santos. Com todos os seres. Essa é a natureza que nos une, a natureza fundamental que nos une. Que a gente possa tomar refúgio cada vez mais nessa natureza mais profunda, que não morre, que não nasce. Tem todas essas experiências de nascimento e de morte, mas não é nenhuma delas. A gente possa se acalmar, relaxar nessa convicção, cada vez mais. Isso, meus bens. Quem sabe a gente possa repetir essa prática, né, durante a semana e, né, em prática curta, muito curta, no máximo 5 minutos, assim, né? E pode ter um efeito muito profundo, né, gente? Carmezinha, como você tá, meu amor? Então, um beijo, amorzinhos. Semana que vem a gente se encontra de novo, tá bom? Bom dia, Xana. Obrigada. Beijo. Beijo, Carmen. Obrigada, bom dia. Tchau, Carmelinha. Beijo, querida. Força.